Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo de react que eu tô fazendo dos meus primeiros dias ali, dos meus primeiros quilômetros de pilotagem, justamente pra gente analisar juntos quais foram os meus erros, no que eu errei ali, para que você, por meio do meu erro, não aprenda e não cometa esses mesmos erros. Sabe assim? Que a gente fala que não é só com os acertos que a gente aprende, mas principalmente com os erros, né? Que só com eles a gente aprende. Estamos aqui para ver se isso é verdade ou não. O primeiro vídeo dessa série de vídeos já saiu, que foi o vídeo analisando como foi o processo de escolha e compra da minha primeira moto. Minha primeira moto foi uma Ninja 300. Então eu vou deixar linkado aqui para vocês, aqui na descrição desse vídeo, para vocês acompanharem depois eu reagindo ao meu vídeo comprando a minha primeira moto, que foi muito divertido, por sinal, assim, vergonhoso, claro, muita coisa assim que eu olho e falo, caraca. E lembrando que esses vídeos, gente, eles estão todos aqui no canal, e eu postei eles há 4 anos, tudo isso aconteceu, esse ano vai fazer 5 anos já, né, que eu tive essa experiência toda de perder o medo de pilotar, enfim. Só um disclaimer aqui que vale a gente deixar, que quando eu passei por tudo isso, eu já tinha experiência há 10 anos já de habilitação, dirigia sempre, não tinha medo de dirigir, mas moto mesmo eu não tinha pegado assim para dirigir, eu não tinha pilotado porque eu tinha muito medo. E na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje a respeito de moto, tanto na parte de pilotagem em si, quanto também na parte de mecânica da moto, de conhecimento da moto no geral, de uso da moto, equipamento de segurança, nada, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje e que eu trago para vocês. Inclusive, graças a Deus, eu consegui pesquisar bastante coisa, participei de cursos de pilotagem, fui chamada por várias marcas para ir construindo essa credibilidade, né, que eu tenho hoje para falar a respeito de pilotagem iniciante. Então é muito gratificante até ver esses vídeos e poder comentar isso com vocês, ver o quanto eu evoluí, não só assim na minha pilotagem, mas também em conhecimento para poder passar para vocês, isso é muito legal. Mas enfim, bora lá, bora para esse segundo vídeo da série. Deixa eu colocar meu fone aqui, começar a gravar a tela e vamos ver as cagadas que foram feitas. Vai, bota a vinheta aí, Fê. Vou dar uma adiantada aqui, porque esse começo é aquela coisa, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Inclusive, vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal. E eu quero que vocês vão deixando também os comentários aqui, conforme vocês forem vendo os vídeos, porque eu quero que vocês também contribuam com informações que vão ajudar as outras pessoas que vão passar por esse vídeo, tá? Então, eu quero que vocês deixem a contribuição de vocês, que eu acho que vai ser bem legal. Com muita educação, muito respeito, muito cuidado. Lembrem-se que vocês podem machucar meu coraçãozinho. Mas comenta, tá? Porque eu quero saber a opinião de vocês. Ou se você... A gente tem que dar risada junto. A aberturinha já mudou aqui, ó. Linda essa música. Nem sei se eu tô cantando certo, mas acho lindo. Vamos lá. Vocês já puderam conferir os tombos muito bestas, assim, muito bobos. Só que isso foi acarretando no certo... Gente, como eu contei nesse vídeo lá que eu falei pra vocês, faz 10 anos que eu não pego uma moto pra realmente pilotar ela. Dá uma avançada que eu já falei tudo isso pra vocês. Maravilhoso, amor, te amo. Ele se propôs a novamente me ensinar a pilotar moto. E aí, pacientemente, ele foi me ensinando. Ele foi meio que dando um curso de pilotagem. E é isso que vocês vão acompanhar no vídeo de hoje. E, inclusive... Não foi um curso de pilotagem, tá? Não foi um curso de pilotagem. Na verdade, o que aconteceu ali é que ele me relembrou os comandos da moto. Hoje eu sei que aquilo não foi um curso de pilotagem. Então, relevem essa parte, pelo amor de Deus. Vou dar dicas para vocês que estão começando a pilotar, para que vocês consigam perder o medo também, para que vocês sintam mais confiança na hora de pilotar. Porque, gente, sem brincadeira, eu acredito que eu seja, assim, no ranking, uma das pessoas mais medrosas do mundo. Então, se eu tô conseguindo perder esse medo gradativamente, eu que sento na moto e a primeira reação,
quando eu sentei na moto, a primeira reação que eu tive foi chorar. Se eu consigo, gente, qualquer pessoa consegue. Por que eu falo isso? Porque eu tenho alguns... Eu até falei isso no primeiro vídeo, né? Mas eu tenho alguns medos que eles beiram a crise de ansiedade, assim. Eles beiram a insanidade mesmo. Então, realmente, gente, pra mim foi uma superação muito grande e foi muito difícil. Por isso que eu sempre falo isso pra vocês, que se eu conseguir, vocês também conseguem. Porque, real, os meus medos são insanos, assim. Eu até já fiz tratamento com psicóloga, tô fazendo microfisioterapia que tá ajudando muito, porque medo de pilotar a moto eu já superei. Mas tem algumas outras fobias que eu tenho que são muito insanas, assim. Então, por isso que eu falo que se eu conseguir, vocês também conseguem. E que fique claro, eu sou muito medrosa. Então, cuidado antes de me julgar aqui nos comentários por causa da vestimenta que eu usei no meu primeiro dia. Todo esse equipamento de segurança, apesar do calor que tava, que eu passei muito calor nesse dia, foi necessário porque eu estava morrendo de medo de cair. A primeira coisa que é básica numa moto é você... Na verdade, vocês vão ver que esse equipamento de segurança que eu falo foi o quê? Um equipamento que eu tinha aqui de andar de patins. E daí eu coloquei uma joelheira, coloquei aqui... Não, só a joelheira, aí eu coloquei a jaqueta de pilotagem e o capacete. E apesar de eu estar falando desse jeito assim, isso é um ponto que eu achei perfeito. Porque eu sempre falo pra vocês que até pra ir comprar pão na esquina a gente tem que estar equipado. A gente nunca sabe quando a gente vai cair, quando vai acontecer um acidente, sei lá. Então, isso é um ponto positivo aqui. Parabéns daí do passado, porque tem que estar mesmo equipado. E na época eu não tinha ainda calça de proteção, tava naquela moda de usar calça rasgada que eu adorava. Então, assim, se eu caísse era pele e chão, não ia dar certo. Então, eu coloquei esses equipamentos justamente para me sentir segura ali. E não condeno, faria tudo de novo. A única coisa que eu não lembro se eu usava é luva. Vamos ver, vamos seguir. Mas se eu não usava, tem que usar. Você conseguir sair com a moto, né? E para isso você tem que ter um controle da aceleração e da embreagem. Ó, vamos lá. Estou com o calçado fechado, ok, perfeito. Tô com joelheira, porque como eu disse, a calça era rasgada no joelho ali, era toda rasgada, então legal ter essa proteção. Tô com jaqueta de pilotagem, gente, essa jaqueta, ela é de inverno. Essa jaqueta passa um calor, mas tudo bem, tô protegida. Estou com o capacete e ali, ó, eu não consigo dar zoom aqui, mas eu não tô usando luvas. Então isso eu sempre falo pra vocês. Vai começar a perder o medo de pilotar? Já começa a treinar com luva. Porque tudo é uma questão... Tem gente que fala, eu não consigo me adaptar com luva. Gente, tudo é uma questão de você ir usando, entendeu? Que a gente consegue se adaptar sim. Então, se você começa desde o início ali, já se adaptar a ir pilotando de luva, você pega esse vício, entre aspas, né? Essa mania boa de pilotar usando luva e daí você não esquece dela e pilota sempre. Então, é muito legal. Faltou isso aí aqui, mas se eu não me engano... A única luva que eu tinha era muito grossa, era uma luva de inverno também, que eu comprei para nossa viagem que a gente fez até a Argentina, Paraguai, enfim, de moto. Então, talvez seja isso. Mas quando vocês forem comprar o equipamento, compre uma luva que seja mais street, que seja mais de verão, que vocês consigam já treinar sempre com ela. Cria essa mania, porque luva é fundamental no processo de pilotagem. Sempre que a gente cai, a primeira coisa que vai pro chão é a luva, é a mão. Então, tem que estar protegida assim. Então eu treinei bastante essa saída, muitas e muitas vezes, para justamente ter o controle da embreagem e começar a sentir o peso da moto, porque podem perceber que eu vou sair e já vou ter que fazer uma curva. Então nesses primeiros momentos eu fazia com o pé no chão, por isso que eu sempre falava para vocês que eu precisava de uma moto que eu colocasse o pé no chão, por isso que eu não pilotava a Versys, porque a Versys eu fico na pontinha do pé. Então para passar essa confiança é importante que vocês comecem numa moto que vocês sintam firmeza para colocar os pés no chão. Isso foi muito legal que eu falei, sentir firmeza para colocar os pés no chão. Por quê? Por conta disso mesmo, no começo a gente anda devagar, aí a moto acaba pendendo mais. Então se a moto é leve, se você alcança os pés no chão, você faz tudo com muito mais facilidade. É lógico que eu sempre falo, a altura não é impeditivo para você pilotar qualquer moto e dá para pilotar. Só que quando você tá começando que é o problema, entendeu? Quando você tá começando, isso pode te prejudicar ao invés de ajudar. Então é legal você ter uma moto ali que ela vá atender o seu porte físico, principalmente nesse início. Assim você vai ter mais confiança para pilotar. Continuando. Pelo menos pra mim isso funcionou.
Aqui quando eu falo que eu vou ter que sair e fazer uma curva, significa só que eu vou ter que contornar a rua ali e seguir, né, pra rua. Mas olha só como eu tava insegura, olha o meu posicionamento. Que dó essa menina. O meu braço estava totalmente tenso, eu ficava ali encurvada em cima da moto. Não porque ela é esportiva, porque eu tava tensa mesmo. Então assim, primeira coisa, se tivesse me falado do posicionamento, já teria ajudado muito. Vamos prosseguir, que daí eu acho que vai ter um vídeo meu andando mesmo. Aí eu falo melhor do posicionamento pra vocês. Vai assim? Ó, menina. O dia inteiro fazendo isso, saindo com a moto. Aí eu parava, saía de novo, parava, saía de novo. Por quê? Eu tava morrendo de medo de ela pender pro lado, por isso que eu não fazia o contorno da rua todo. Eu preferia dar ré e continuar. Então, assim, treinar isso é legal. Essa embreagem, você ter noção da aceleração da moto, do torque da moto, isso é legal nesse começo. Então, top. Mas não precisava, o processo meu não precisava ter sido tão devagar assim, mas tudo bem, né? Foi necessário. Mas... que dó dessa menina. Mas dá pra perceber que eu já melhorei. Eu já tô saindo com um pé só. Não com os 2 pés como eu fazia antes. O que é uma coisa boa. É uma coisa boa principalmente na subida, que você tem que segurar o freio traseiro da moto pra você poder sair, né? Então, ponto positivo pra Dai. Bom, eu fui fazendo isso, subindo, descendo, até o momento que eu comecei a sentir mais confiança em acelerar um pouco mais a moto, para subir, para descer, e um pouco mais de confiança para fazer a curva. E foi aí que o Rê acrescentou os obstáculos na minha vida. Ele colocou chinelos para eu aprender a fazer o zigue-zague e ter mais esse molejo para fazer a curva, para sentir o guidão, para sentir o peso da moto se ela inclina um pouquinho, para sentir essa confiança. Foi bom ele ter colocado chinelos e não cones, porque o chinelo, se você erra, você não liga de passar por cima. O cone, se você erra, você pode atropelar o cone e daí corre o risco da gente cair, sei lá. E isso foi muito bom, porque na primeira vez que eu fiz o zigue-zague, eu consegui fazer só 2 e tal. Mas a hora que eu tava conseguindo fazer o zigue-zague inteiro, passando pelos chinelos, o balão lá em cima, eu conseguia fazer ele completo já, sem precisar colocar o pé no chão. Então, uma coisa muito legal que eu sempre falo, até hoje, eu tenho um curso de pilotagem, né, o Pilotando Sem Neura, que eu falo que isso daqui foi fundamental no meu processo. Que é o colocar os chinelos, espaçar os chinelos e aí você ir fazendo o zigue-zague por eles. Isso ajuda muito a gente ter mais confiança para fazer as curvas, para desviar de obstáculos que tem principalmente na cidade. Então isso para mim foi fundamental e eu levo até hoje. O que tá errado aqui? Meu posicionamento. Não sei se vocês conseguem perceber aí, mas o meu braço não tá flexionado, ele tá totalmente tenso, porque eu tava concentrando toda a minha força no guidão. Isso não é legal. A força tem que concentrar no quadril, sempre no quadril. Então aí um ponto negativo pra mim. Outra coisa, eu tô sem equipamento. Eu tô só com o capacete e sem a jaqueta, sem a joelheira. Peguei um pouquinho de confiança, já deixei tudo lá, né? Podem ver. Lógico que pra sair na rua não, mas aí tava muito calor, por isso que eu pilotei dessa forma. Mas eu não aconselho. Eu acho que assim, saiu de moto tem que estar equipado. O ideal é estar equipado. Então, ponto negativo também. Mas a questão de pilotar com os chinelos, gente, isso é muito legal. Isso ajuda muito real quem tá começando. Porque você consegue ter essa noção para você fazer esses pequenos obstáculos. Então, para equilíbrio da moto, muita gente me pergunta, como treinar equilíbrio? Bota o chinelo aí que vai dar muito certo. Então, uma coisa vai levando a outra, sabe? Você faz um treininho aqui e daí lá na frente você já consegue usar o que você aprendeu aqui
na prática, entendeu? Então é muito legal essa dica de praticar com cones, no caso não, chinelo, tá? Quem tá começando põe chinelo. Percebam que aí a minha confiança já estava maior, eu já estava sem a jaqueta, sem a joelheira. Isso daí foi o segundo dia. E aí, para dificultar um pouquinho mais, o Rê se colocou no lugar dos chinelos. E depois ele colocou também o tripé da minha câmera, porque daí eu teria que fazer uma abertura um pouco maior para fazer a curva direitinho e não pegar nem nele, nem no tripé. Aí é o momento de colocar cones, se você tiver, ou alguma coisa, ou alguma pessoa. Vai entrar. Você vai conseguir. Você não... Dá pra perceber que nesses vídeos eu uso muito, eu não consigo. Gente, isso é um problema porque aí entra outra coisa, né? Entra a questão de que o medo tá dentro de você, é você que cria ele. Então só você mesmo. Eu posso fazer 500 mil vídeos aqui de técnica de pilotagem. Não adianta, é só você mesmo ou mesma que vai conseguir aí tirar esse medo de dentro de você. Então não tem mágica, não tem segredo. Se você mesmo já tá com essa crença limitante dentro de você de que eu não consigo, eu não sou capaz, pega a chave da sua moto e pendura, que você realmente não vai conseguir. Você precisa acreditar que você vai conseguir, você precisa ter certeza que é isso que você quer para você. É o primeiro passo, eu acredito que esse é o primeiro passo, é você falar, não, eu quero isso para minha vida. E mesmo que eu esteja insegura, porque eu não sei algumas técnicas ainda, porque eu não sei o que esperar, eu vou me concentrar, eu vou me dedicar, eu vou respirar fundo e vou conseguir... Hashtag DaiCoach. E vou conseguir vencer esse medo. Parece papo de coach, mas, gente, é real. A gente tem que acreditar na gente mesmo, antes de qualquer coisa, senão não vai rolar mesmo. E vocês vão perceber ao longo desses vídeos que eu sempre falo isso. Eu não vou conseguir. Porque a sensação que a gente tem na hora mesmo é que a gente não é capaz. Mas sim, olha eu aqui onde eu tô hoje, graças a Deus. Então sim, a gente é capaz. A gente só precisa acreditar mais na gente mesmo e parar com essas crenças limitantes, sabe? Que não vai rolar. Mas bora continuar aqui. Agora a gente vai passar pra parte da retomada, quer ver só? Nesse dia, o Rê tinha falado para que eu treinasse mais arrancada. Arrancada não, retomada. Numa situação real, de pista ou de cidade, você não pode sair devagarzinho da guia e demorar para acelerar. Você tem que ir, já engatar a primeira, já engatar a segunda, já acelerar, porque vai vir outro carro para trás. Então você acaba atrapalhando o trânsito e pode causar um acidente. Então nesse dia a minha lição era treinar retomada. E aí... Porque, como vocês viram antes, eu tava pilotando muito devagar. Então, eu podia sair desse jeito na rua? Não, porque senão eu ia atrapalhar todo o trânsito, ia causar um transtorno total no trânsito, eu ia me colocar em situações de risco. Por isso que eu falo, não, gente, tem que treinar numa rua tranquila antes, bem devagarzinho ali, com calma aos poucos, para que a gente consiga manter pelo menos uma velocidade constante o suficiente para que a gente não atrapalhe o trânsito quando a gente for sair nele, tá? Então, por isso que o Rê falou para mim, não, vai treinando retomada. O que é retomada? É você trocar de marcha ou você sair e você conseguir acelerar com mais confiança. Não que eu ia sair a louca acelerando com tudo, não, mas é só para você ter essa noção de acelerar mais rápido, para não atrapalhar o trânsito. Então isso é uma coisa legal também. Eu sempre falo, forcem-se a acelerar um pouquinho mais. E junto com isso, eu já fui treinando a questão da rampa. Vocês podem perceber que em alguns momentos eu parava na subida. Vergonha alheia, gente, porque isso nem pode ser considerado uma rampa, né? É uma subidinha. Então, sorry. Prestes a fazer a curva de propósito, porque assim eu tinha que parar um pouquinho, pisar no freio e fazer a mini rampa aí para subir e já subir fazendo a curva. O mais legal de ver esses vídeos é ver coisas que hoje a gente faz tão automaticamente, coisas tão simples, o quanto elas eram difíceis para mim na época, né? É legal pensar nisso, na evolução. You make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. E percebam que eu fiquei muito tempo treinando isso, que ó, já tá escurecendo, né? Então a pessoa era dedicada ali. Eu voltava do trabalho e ficava treinando. Baby, but you know I never will. No. So I choke you down just like a pill.
Então esses foram basicamente os treinos que eu filmei aqui no condomínio. Foram um total de 3 dias, mais ou menos, para que eu... E aí eu vou finalizar aqui falando que o próximo vídeo é saindo na rua. Bom, então aí eu continuo falando, né, e finalizo o vídeo falando que o próximo vídeo eu ia finalmente mostrar como foi a primeira vez que eu andei na rua, no trânsito mesmo. Trânsito, eu moro no interior, né, então não é muito parâmetro, mas tudo bem. Que eu saí do trânsito, que eu saí na rua, na civilização com a minha moto. E eu posso trazer esse vídeo, tem mais 2 vídeos, na verdade, que eu queria fazer nesse esquema de react pra vocês, que é esse eu andando pela primeira vez na rua e depois eu andando pela primeira vez na estrada que tem aqui na rodovia, né? Que eu acho super legal compartilhar com vocês. Mas eu só vou compartilhar esse vídeo se vocês estiverem gostando desse conteúdo. E como é que eu sei que vocês estão gostando? Com o like nesse vídeo. Então deixa o like se vocês querem a continuação desses vídeos, né? E deixa também, como eu disse, deixa aqui a sua crítica, fala aqui o que eu fiz de errado, o que eu poderia ter feito diferente, enfim, que eu quero muito saber de vocês. E, como eu disse, eu aprendo muito com vocês, e não só eu, mas todo mundo que passar nesse vídeo aqui. Eu adoro sempre o comentário de vocês, adoro as análises, enfim. E é isso. Lembrando novamente, todos esses vídeos estão aqui no canal. E se você gosta de motociclismo e viagem, aqui com certeza é o seu lugar. Hoje os vídeos estão muito melhores, né? Porque hoje eu já manjo do assunto aqui, eu já manjo do rolê. Então é bem melhor, tanto de pilotagem quanto de técnica de moto, então ficou muito mais facilitado. Mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo! E esse vídeo termina em 3, 2, 1...